Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo desta quinta-feira, movimentado após uma derrota que mexeu, abalou com o torcedor vascaíno na tarde de ontem no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Uma quinta-feira, inclusive, de manifestação por parte da dupla Fla-Flu, o atual consórcio do Maracanã. É completamente bizarro o que vem acontecendo de fato fora das quatro linhas, tanto na FERJ, inclusive a gente tem mais informações a trazer aqui a vocês sobre a postura da Federação do Estado do Rio de Janeiro sobre o Campeonato Carioca, além também, é claro, dessa postura da FERJ vexatória, a dupla Fla-Flu também, que volta a repetir, hoje é a responsável pelo Maraca, nestas últimas horas utilizou de um argumento lá do Allianz Parque, que não tem nada a ver com o Vasco da Gama, para justificar que o Vasco não poderá ser o administrador do Maracanã nesses próximos anos. Que em breve, né, nesse ano de 2024, teremos aí a abertura da licitação para definir quem será o administrador do estádio pelos próximos 20 anos. E aí volta a repetir, a dupla Fla-Flu pegou um exemplo nada a ver, lá de São Paulo, lá do Allianz Parque, para justificar que por esse motivo o Vasco não poderá ser o administrador do Maraca. Olha, vascaíno é duro, viu? É o famoso medo ou respeito do gigante da colina. Além disso, a gente vai falar também sobre reforços, movimentações no mercado do futebol, até porque diante de um meio-campo hoje do Vasco, sem ideias, sem criatividade, com peças que não conseguem render, a expectativa do torcedor está completamente, até o momento, depositada em duas peças, Pablo Galo da Mês e também Juan Esfurras. A gente vai falar sobre tudo isso aqui agora neste Boa Noite Gigante, porém, é claro, antes de começar aqui esse vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, né, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora mesmo, aqui embaixo onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, né, pois está chegando aqui pela primeira vez, nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão sempre às 7 horas da manhã, o Fala Gigante pela parte da tarde, Boa Noite Gigante, esse vídeo aqui que vocês estão assistindo agora, pela parte da noite. Então é claro, não perca tempo, já se inscreva no nosso canal, ajude aí o nosso crescimento, e além disso também, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Vamos embora então, sem muita enrolação? Fala logo de Vasco da Gama. A começar aqui, primeiramente, falar sobre os erros gritantes que aconteceram na partida de ontem pelo Campeonato Carioca. Até para ser mais exato, diante desse sistema vergonhoso que a FERJ está implantando, né, e acabando com o Campeonato Estadual pela Taça Guanabara, pois agora é assim que funciona, né? Primeiro vem a Taça Guanabara, 12 clubes se enfrentam e após ali os 4 primeiros serem definidos, os 4 primeiros vão para o Campeonato Carioca e do 5º ao 8º colocado, essas equipes disputam a Taça Rio. Então a FERJ está bagunçando com tudo e a partir desse momento eu vou começar a reclamar, a me posicionar de uma forma mais dura, que a gente não pode deixar passar batido o que a federação está fazendo hoje com um dos campeonatos mais charmosos, ou aliás, melhor dizendo, né, o campeonato que já foi conhecido como o mais charmoso do futebol brasileiro, campeonato mais disputado, melhor, com grandes equipes, América, Bangu, Vasco, Botafogo, Fluminense, Flamengo, Nova Iguaçu, várias equipes aí que já foram fortes no cenário do futebol brasileiro, hoje são fracas por ter uma federação ao entorno delas mais fraca ainda. E essa é uma grande realidade. Uma federação que nesse ano não paga prêmio, mais um ano seguido em que o campeão carioca não terá direito à premiação, o que é um grande absurdo. Uma federação que, além de tudo, hoje, na minha opinião, parece estar com a ambição de prejudicar o Vasco da Gama. Que a partir do momento que a gente tem 2 árbitros escalados, sem capacidade e competência nenhuma para estar presentes em jogos do Vasco da Gama, fazem besteira, cometem erros graves, prejudicam o Vasco nas 2 rodadas e logo em seguida eles são suspensos, na minha opinião tem alguma coisa aí errada. Que eu, pelo menos, nos meus 23 anos de idade, sou jovem ainda, acredito que você, até com mais idade, também nunca deve ter visto um árbitro ser suspenso após apitar 2 jogos do clube. Ou seja, o que eu quero dizer, né? O Vasco teve contra o Bangu um árbitro suspenso do quadro de árbitros da FERJ, o senhor Tarcísio Pinheiro Caetano, e agora na última quinta, anteontem, contra o Nova Iguaçu, aliás, na última quarta, ontem,
contra o Nova Iguaçu, mas um árbitro foi suspenso, dessa vez o João Marcos Gonçalves Fernandes. Então, 2 jogos seguidos, os árbitros responsáveis pelo apito do Vasco da Gama foram suspensos. Por quê? Por que contra o Vasco? Por que, né, essa falta de respeito? Por que esse nenhum medo, né, inclusive dos árbitros errarem contra o Vasco da Gama? Será que é um erro que parte só da FERJ? Será que é um erro que parte pela falta de representatividade? E quem acompanha o nosso canal sabe que a gente sempre bate aqui nessa tecla. Não sabemos, alguma coisa tem de errado por aí. Esse árbitro, como a gente trouxe de ontem, foi suspenso. E nessa parte da tarde de hoje, o diretor de arbitragem da FERJ falou sobre o afastamento do árbitro do quadro de árbitros da CBF. A Super Rádio Tupi, de forma exclusiva, José Rabelo, que é o diretor do Comitê de Arbitragem da FERJ, disse assim, ó, abre aspas, o Departamento de Arbitragem, através do Comitê da Política Técnica, tomou atitude em razão dos erros grosseiros cometidos pelo árbitro no jogo Nova Iguaçu e Vasco. Nós não podemos aceitar. A FERJ faz um investimento em uma pré-temporada, obviamente. Nós, como responsáveis e gestores pelo departamento, temos nossa responsabilidade, mas estamos em um processo de renovação e, infelizmente, erramos na escolha do árbitro. Temos nossa responsabilidade, no entanto, não temos nenhum compromisso com o erro. Infelizmente, o árbitro errou e foram 2 erros grosseiros e claros, que seriam para cartões vermelhos não aplicados. E ele ainda finaliza dizendo, esse tipo de conduta tem que servir de exemplo. Nós não admitiremos, esse tipo de comportamento. Nós pregamos pela excelência e não abriremos mão disso. Por isso, a decisão foi pelo afastamento do árbitro do Campeonato Carioca 2024. Para um Vasco que sempre sofreu no Campeonato Carioca, aquele lance bizonho, não sei se vocês lembram da falta do Douglas, lembra? Que entrou, o árbitro aqui de frente, ali na linha do gol, não viu a bola entrando. O árbitro que ficava antigamente do lado da trave, um gol do Flamengo impedido no último minuto do jogo que deu título do Carioca para eles. Então o vascaíno há anos e anos, né, já viu isso, erros atrás de erros. Então, acima de tudo, a gente tem que sim culpar a FERJ, mas culpar essas diretorias que passaram pelo Vasco da Gama nesses últimos anos e foram omissas. A falta de representatividade imperou dentro do Gigante da Colina nas últimas diretorias de Alexandre Campelo e principalmente a última do senhor Jorge Salgado. Uma vergonha, há uma hora a conta ia chegar. E agora chegou. E meus amigos, é difícil reconquistar uma moral que o Vasco tinha muita, inclusive, dentro da federação. E, inclusive, prosseguindo nesse assunto Rio de Janeiro, nessa tarde de hoje, olha, vascaíno, tem coisas que dá raiva ao torcedor cruzmaltino. Dá raiva mesmo, e não falo num mau sentido, né, melhor dizendo, falo até numa raiva assim de caramba, que loucura. Não pelo Vasco apenas, mas pelo bom futebol carioca. Porque, na minha opinião, e eu tenho que bater nessa tecla porque é o que eu acredito, um bom campeonato carioca, ele gira nos 4 clubes fortes, dentro e fora das 4 linhas, com lindos espetáculos. Porque se um clube está mal das pernas e o outro está bem das pernas, o clássico nunca será um grande clássico, porque vai ser desbalanceado. Os clássicos que ficam marcados na memória do torcedor vascaíno são aqueles clássicos equilibrados, 4-4, 3-3, 2-2, ou um jogo disputado com um golzinho no final. Esses são os clássicos marcados, é claro, né, por exceção algumas goleadas, como aquela histórica do Vasco em cima do Flamengo, lá na final do Campeonato Carioca, ou aquela também 5-0, né, o tal do chocolate no Maracanã, o 5-1, perdão. Tem alguns jogos que ficam marcados pela falta de competitividade por um lado, mas tem jogos, na grande maioria, que ficam marcados pela competitividade em si. E quando o vascaíno pensa em Campeonato Carioca, quando o botafoguense, o tricolor, o flamenguista, ele pensa em Maracanã. Não tem como. O Maracanã é o palco do futebol carioca. E na minha opinião, inclusive, o futebol carioca em si perdeu um pouco desse charme, porque o Maracanã deixou de ser utilizado em sua grande maioria pelos 4 clubes do Rio de Janeiro. Os 4 conhecidos como grandes, né? Por exemplo, vamos ter o Vasco e o Botafogo agora, no final do mês de fevereiro. Na minha opinião, esse Vasco e Botafogo não deveria ser disputado no Engenhão, muito menos em São Januário. Vasco e Botafogo é no Maraca, mesmo que as 2 equipes tenham um estádio próprio. Essa é a minha opinião. Mas não vai acontecer, porque hoje o Maracanã está entregue às mãos do consórcio Fla-Flu, Flamengo e Fluminense. Esse consórcio não libera o Maracanã para o Vasco e o Botafogo disputarem os seus jogos. Isso é ponto. O Vasco no ano passado teve que entrar até na justiça para usufruir de um bem público, o que é também uma grande loucura. E agora, meus amigos, o caldo afunilou, o caldo apertou, o caldo azedou, porque dia 7 de dezembro de 2023 foram entregues propostas pela dupla Fla-Flu, pelo Vasco da Gama e pela Arena 360, 3 interessados em administrar o Maracanã pelos próximos 20 anos.
No dia 19 de dezembro também, a comissão da licitação habilitou os 3 concorrentes e abriu prazo para impugnações. E aí, meus amigos, começou exatamente essas impugnações. O governo, agora, nessa primeira semana de fevereiro, prevê aí divulgar alguns resultados, né, de análise de impugnações e defesa em total dos 6 recursos dos concorrentes. E o Flamengo, nestas últimas horas, ao lado do Fluminense, o consórcio do Maracanã, eles entraram aí com mais um pedido de impugnação, citando o Allianz Parque. E aí vocês pegam, né, como realmente eles querem fazer de tudo para prejudicar o Vasco da Gama. O Allianz Parque hoje é um estádio gerido pela W Torre, que é uma parceira do Vasco exatamente nesse consórcio Maracanã para todos. O Vasco se juntou a grandes empresas do ramo mundial, né? A W Torre é uma dessas empresas que gerencia diversos estádios ao redor do mundo. E por um erro cometido não pela W Torre em si, mas pela empresa responsável pelo gramado do Allianz, a dupla Fla-Flu pegou exatamente esse erro, porque realmente foi muito vergonhoso. Ali um gramado precário do Allianz Parque fez com que o Palmeiras tivesse ali o desejo, e inclusive está confirmado, suspendeu as suas partidas do Allianz até o momento. Mas a dupla Fla-Flu utilizou do gramado ruim, justificando que por um gramado ruim lá, o modelo que o Vasco gostaria de utilizar ser semelhante ao do Palmeiras, e não tem nada a ver, porque o Vasco nem sequer tem o desejo de implementar uma grama sintética no Maracanã, mas Flamengo e Fluminense viram uma brecha, utilizaram desse modelo, utilizaram desse problema que aconteceu no último domingo para responsabilizar o Vasco da Gama por possíveis atos futuros de um erro no gramado do Maracanã. Um resumo aqui, né? Flamengo e Fluminense se juntaram, em uma nota falaram assim: tá vendo o que aconteceu domingo? Lá no estádio do Palmeiras, nesse momento o Palmeiras não está tendo condições de atuar no seu próprio estádio, que a W Torre está junto deles. E a W Torre é a mesma empresa que está junto do Vasco. O Vasco tem um projeto de utilizar o Maracanã para mais números de show. Lá no Palmeiras também o Allianz Parque é utilizado para shows. Então tudo que está acontecendo lá no Palmeiras, se vocês entregarem o Maracanã para o Vasco, vai acontecer aqui também no Maraca. Resumidamente foi essas palavras da dupla Fla-Flu, do atual consórcio, né? Tentando aí tirar a moral do Vasco da Gama nesse processo de licitação, o que é uma vergonha. Tanta coisa, né, para esses caras se preocuparem, com todo o respeito do mundo. Estão aí, ó, conquistando Libertadores, o Flamengo tá voando com contratações bilionárias e eles estão preocupados ainda com o Vasco da Gama, querendo tirar o Maracanã das mãos do Cruz Maltino. O nome é consórcio para todos. É um objetivo de utilizar o Maracanã para Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. Mas eles não querem isso. Eles querem, ó, afastar o Vasco da Gama do Maraca e deixar o Maracanã só para eles. Por quê? É o tal do medo ou respeito, né? Realmente não dá para se entender. Mas enfim, a gente vai ficar ligado e, é claro, assim que tiver novidade, traremos todas elas a vocês aqui no nosso canal. Mas até o momento, essa é a grande situação. Flamengo e Fluminense novamente utilizando os problemas do estádio do Palmeiras para questionar aí a proposta do Vasco da Gama para a licitação do Maracanã. Loucura atrás de loucura. E olha, Vascão, para fechar aqui este Boa Noite Gigante, falar sobre mercado, né? Porque nesse momento, principalmente após a lesão confirmada de Paulinho, uma lesão que preocupa e afasta aí o nosso principal, depois de Paí, né? Um dos principais, então melhor dizendo, jogadores de meio campo desse elenco. Durante quase toda a temporada, o Vasco passa por um grande problema, que é exatamente o setor de meio campo. E 2 peças aí pela frente estão confirmadas que chegarão e podem ajudar o Vasco da Gama nesse problema da criação. Ou, caso não apenas no setor da criação, principalmente no setor defensivo, que também é um baita de um problema dentro do nosso Gigante da Colina. O Vasco sofreu ontem para o Nova Iguaçu. E por que sofreu para o Nova Iguaçu? Porque defensivamente houve erros. E talvez com as peças que chegarão, esses erros não irão se repetir. E essas 2 peças são peças sul-americanas, o Pablo Galdamez e também o Juan Esforça. Galdamez chega ao Vasco da Gama para assinar um contrato até o final de 2025, um contrato de 2 anos, um atleta de 27 anos, que iniciou a sua carreira no União Espanhola do Chile, teve passagens pelo Vélez Sarsfield jogando muita bola, vestiu a camisa do Genoa nestas últimas temporadas e vem ao Vasco da Gama com o Gigante da Colina pagando um valor irrisório ao Genoa para ter o atleta pelos próximos anos. E para confirmar ainda mais, nestas últimas horas o jogador se despediu do Genoa nas redes sociais. Ele é aguardado amanhã, sexta-feira, aqui no Rio de Janeiro, para realizar exames médicos e assinar o seu contrato com o Gigante da Colina. Então, mais do que nunca, está confirmado, Pablo Galdamez chega ao nosso Cruz Maltino e através das redes, em um texto, a gente vai trazer só as últimas palavras do mesmo. Ele diz assim, ó: por último, essas palavras especiais de agradecimento a quem foi um pilar fundamental durante esse todo o tempo, meus companheiros.
muito obrigado por me ajudar a crescer, tanto como profissional, mas principalmente por todas as coisas que me ajudaram como homem. Todos os dias eu me levantava com um sorriso na cara, que eu ia encontrar com vocês. Ele ainda prossegue, agradece aí, graças chicos, ou seja, as crianças, né, terem aí um novo horizonte da Diana pela frente, botou força Diana sempre, então confirmando aí a sua despedida do clube italiano. Pablo Galdamez desembarca aí na Colina Histórica, um jogador com características defensivas, mas que também ajudou muito quando vestiu a camisa do Very Sarfid, também nesse breve período que passou pela Roma na parte da construção, um bom reforço que desembarca na nossa Colina Histórica. E olha, para fechar o vídeo, tem também mais um nome que desembarcará no Vasco da Gama nesses próximos dias. Tudo vai depender do desempenho da equipe no Sul-Americano, que no caso é o Juan Esforça. Esse jogador que hoje veste a camisa da seleção argentina, está aí cedido ao pré-olímpico. A Argentina, inclusive, se classificou para o quadrangular final, ao lado, salvo engano, do Paraguai, do Brasil e também do Peru. E a Argentina tem como um dos seus principais jogadores exatamente Esforça. Ele é aguardado aí no Rio de Janeiro nesses próximos dias após o fechamento do pré-olímpico que hoje acontece na Venezuela. Diferente, né, de Pablo Galdamez, o Vasco pagou altas cifras pela contratação do Esforça, um valor aí de quase 25 milhões de reais por 100% dos seus direitos econômicos. Um jogador jovem, porém que já tem mais de 100 partidas com a camisa do New Old Boys, um atleta que já foi capitão, inclusive com apenas 21 anos de idade do clube argentino, e um jogador que principalmente, também na seleção argentina, vestiu a braçadeira de capitão durante toda a base e hoje é um dos grandes líderes dessa seleção que disputa o pré-olímpico. Inclusive, na última partida ele terminou o jogo como capitão de sua seleção. Nessa tarde de hoje, o GE entrou em contato com alguns jornalistas, né, do mercado argentino, do futebol argentino, para entender melhor quem é esse novo reforço que chega ao Vasco. O Vasco, que carece tanto, né, de um camisa 5, precisa de jogadores bons para o seu setor de meio campo. E dois jornalistas, principalmente, trouxeram palavras lá da Argentina que refletem muito bem quem é esse meio campo que desembarcará na Colina Histórica nesses próximos dias. No caso, o Gonzalo Calvicchione, jornalista da rede Somos Rosário, lá da Argentina, e também o Mariano Berenzenic, jornalista do diário La Capital. E a gente vai trazer exatamente essas duas palavras aqui a vocês, para você, vascaíno que está do outro lado, compreender de uma forma mais clara quem é Juan Esforça. Primeiramente, o jornalista, no caso, aqui, deixa eu ajeitar aqui as coisas, vamos lá. Primeiramente, o jornalista Gonzalo Calvicchione, lá do jornalista da rede Somos Rosário, diz assim, ó, é o meia central, podemos dizer que misto, marca mais do que joga, mas tem um bom passe na saída de bola, gosta de jogar entre os zagueiros com visão de jogo periférica. Mais recentemente, foi repreendido por jogar muito para trás, ou seja, passava muita bola para os zagueiros, mas é um jogador que tem muita visão de jogo, que tem um bom chute fora da área, tem qualidade, tem personalidade, vai somar muito ao Vasco da Gama. Então, bastante elogiado aí com as forças pelo jornalista Gonzalo Calvicchione. Além disso, também outro jornalista que rasgou elogios ao Juan Esforça é o jornalista Mariano Berenzenic, lá da rádio La Capital. E ele rasga elogios mesmo ao Juan Esforça. Diz assim, ó, o Vasco adquiriu uma das joias do futebol argentino, Juan Ignacio Esforça. O jovem foi moldado no time juvenil rubro-negro, no caso no New Old Boys, com base no sacrifício e movido por uma técnica primorosa. É um meio-campista central, combina desarme e passe ao mesmo tempo. Ele torna tudo simples e com a precisão de um cirurgião. É verdade que sob o comando de Gabriel Enzi não evoluiu, mas todo o time sucumbiu com o gringo, que acabou deixando o Nils depois de uma temporada para esquecer. No entanto, o Juan tem um potencial enorme. Aos 21 anos ele parece bastante experiente. Não à toa que ele tem mais de 100 jogos e quase sempre mostrava uma versão regular. Ele é o coração do meio de campo. Também é verdade que nem tudo são flores na função de meio campista. Ele tem falhas como todo jogador, embora muito poucas. Por alguma razão ele sempre esteve no radar de vários grandes clubes da Europa e sempre encantou os scouts. Talvez seja pela sua simplicidade de jogar ou pelas suas incansáveis indas e vindas do meio campo. E o jornalista ainda finaliza dizendo assim, o Vasco leva um jogador com grande projeção. Esforça ainda não atingiu seu limite máximo, pode dar muito mais. Com certeza, como o Ramon diz, poderá crescer e contribuir muito mais para o clube, não só no curto prazo, mas no futuro, que certamente será um dos pilares do Brasileirão se conseguir se adaptar ao novo país e essencialmente ao futebol praticado no Brasil. Sem dúvidas, o Vasco da Gama levou para casa um grande produto do futebol argentino. Então,
elogios rasgados aí ao atual camisa 13 da seleção argentina, jogador que vestiu a camisa do New Old Boys nessa última temporada, e chega, né, diante desses elogios de Mariano Berenczek, lá do Diário La Capital, com muita moral para vestir a camisa 5, Cruz Maltino. Bom nome, vascaíno, deixa a sua opinião nos comentários, fica aí, né, a esperança é a última que morre, e diante desses dois reforços, a gente espera que o meio-campo venha a ter mais qualidade no restante da temporada. A gente fica por aqui, esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta quinta-feira. Amanhã, é claro, estaremos aqui às 7 horas da manhã em ponto, contando muito com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.